Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje são 23 de março de 2020. Estamos na tribuna política. Eu sou o advogado Gregório Rabelo e que venho hoje falar nessa tribuna política de assunto que interessa aos trabalhadores brasileiros e, por conseguinte, ao Brasil. Quero alertar aqui que eu não sou filiado a partido nenhum, a minha posição não é partidária. A minha posição é político-trabalhista. Não tem nada a ver com o partido de trabalhadores que fez o estrago que fez no Brasil. Não tem nada a ver com sindicatos, tem a ver com a própria CLT e os trabalhadores brasileiros. Meus amigos e meus amigos, de ontem para hoje o presidente da República baixou a medida provisória, flexibilizando o pagamento de funcionários por 4 meses. Meus amigos, que loucura! Esse governo de uma tacada só jogou essa crise toda no colo dos trabalhadores, meus amigos. Se nós já tínhamos mais de 11 milhões de desempregados, agora nós vamos ter quase que a totalidade, porque o capital, meus amigos, é inimigo do trabalho. Não deveria ser, mas é. Todas as empresas agora praticamente vão ficar 4 meses sem pagar salários de trabalhadores, dando uma merrequinha por mês ali a título de engodar os trabalhadores. É isso que vão fazer com o pobre trabalhador. Se já estava ruim antes, com 11 milhões de desempregados, nós vamos bater o recorde agora, chegando a 15 milhões ou mais. Porque tudo que é empresário vai correr e vão flexibilizar o pagamento dos trabalhadores. Ou seja, vão deixar de pagar os trabalhadores, colocando essa crise terrível, jogando toda ela no colo dos trabalhadores, que ficarão confinados em casa, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar, fazer um bico, nem mesmo sair de casa podem sair. Vão passar fome, vão passar necessidade, não terão dinheiro para se alimentar, para comprar remédio, para qualquer coisa que seja. É uma pá de carro em cima. Estão enterrando os trabalhadores vivos. Estão enterrando os trabalhadores vivos, minha gente. Porque agora os que estavam desempregados já sofriam. E agora os que estão empregados vão sofrer também, porque vão ficar desempregados, privados dos seus salários. O governo está tomando uma atitude fascista, inconstitucional, porque por medida provisória ele jamais poderia fazer isso. Então está tomando uma medida de força, uma medida ditatorial, que ofende o princípio do trabalhismo, que não é um princípio político. O princípio do trabalhismo se confunde com o princípio da remuneração. A remuneração, a própria Bíblia Sagrada diz que todo trabalhador é digno do seu salário.
E esse governo aí acabou de confrontar a Constituição e a própria Bíblia Sagrada, colocando milhões de trabalhadores em dificuldade, sem o seu salário, sem o poder de comprar o seu pãozinho na padaria todo dia para o filhinho se alimentar e a ele mesmo. Meus amigos e minhas amigas, esse governo colocou a maioria dos salários mínimos e 2 ou 3 salários mínimos na miséria total, dando ao capital o direito de não pagá-los, de não remunerá-los. Naturalmente nós estamos vivendo uma crise, mas essa crise não pode ser toda ela debitada na conta do trabalhador. O trabalhador é que sustenta essa nação. É a galinha dos ovos de ouro. Como é que você, governo, quer destruir o lar, o meio de vida dos trabalhadores como está fazendo? Isso é uma covardia, seu Jair Bolsonaro. Essa medida provisória não tem cabimento dentro do nosso ordenamento, nem constitucional, nem legal. Essa medida provisória rasgou a Constituição Federal e, como já disse, jogou toda essa crise miserável no colo dos trabalhadores. Agora, senhor Congresso Nacional, perdoe, minha gente, essa alergia me confunde, me perdoe. Agora, senhor Congresso Nacional, não permitam, aí vocês do Congresso Nacional, não permitam que essa medida provisória passe por aí do jeito que está. Ela tem que ser alterada, dividindo essa responsabilidade com o capital, com os empresários, com o governo, porque nós recebemos pouco e pagamos fortunas de impostos ou de juros no cartão de crédito, no cheque especial. Que o governo abaixa a taxa Selic, mas não tem coragem de mandar abaixar a taxa do cartão de crédito. E do cheque especial ao nível da taxa Selic. Meus amigos e minhas amigas, nós todos precisamos reagir. Não podemos aceitar passivamente essa atitude, porque é uma atitude contrária, frontária ao direito líquido e certo dos trabalhadores, que é o direito ao seu salário, à sua remuneração. Naturalmente nós estamos aí em uma crise pandêmica, segundo decretou a ONU, mas isso não pode ser tudo debitado ao trabalhador. Não podemos colocar isso no colo do trabalhador. Essa medida vai matar muito mais gente do que o próprio coronavírus, o tal de Covid-19. Vai matar muito mais. Porque o trabalhador 4 meses sem salário e sem poder nem mesmo fazer um trabalho informal, o que é que vai fazer? Vai morrer de fome, ele, a mulher, os filhos. Vão ser despejados, vão ser humilhados. Porque o empresário, minha gente, tem sempre a sua reserva. Não vai passar fome, não. Aqui no Brasil nós temos o velho hábito da empresa pobre e o empresário rico.
Isso é que acontece. Então não podemos deixar o trabalhador sem o seu salário, sem o seu capital, sem o seu meio de vida. Isso é um assassinato. Podemos dizer que até um corona real, essa negação. Jamais eu poderia pensar que um governo que representa o povo agisse assim, de forma fascista, contra o povo brasileiro. Mandar cortar salário de trabalhador, meu Deus do céu, num país de mais de 11 milhões de desempregados. E os outros que têm, porventura, um empreguinho, vão deixar de receber salário por 4 meses. Isso é uma iniquidade. E essa gente fala de Deus. Deus aonde? Eles estão confundindo Deus com o demônio. Porque Deus, na sua palavra, ele diz que o trabalhador, todo trabalhador é digno do seu salário. E esses incircuncisos não observam nem mesmo a Constituição Federal. Porque essa medida, como já disse, é uma medida inconstitucional, incabível no nosso ordenamento. É uma medida de força, é uma medida autoritária, é uma medida ditatorial, que deve ser rejeitada pelo Congresso Nacional e responsabilizar os irresponsáveis que editaram essa medida provisória. Não adianta o presidente da República ir para a rua, abraçar, beijar e dizer que é uma gripezinha. Esse coronavírus, se pega a caneta e é dito a medida provisória, prejudicando dessa forma os trabalhadores brasileiros. Eu sou filho de um trabalhador que morreu aos 106 anos e nunca viu uma medida como essa. 106 anos, o meu pai nunca viu uma medida como essa. Assalto, eu digo assalto ao salário do trabalhador. É um crime. É um crime de responsabilidade. E que o presidente da República deve ser denunciado por isso. Lá no Tribunal de Haia. Deve ser denunciado. E eu tenho certeza que será condenado. Porque isso é um massacre à classe trabalhadora. É pior do que as câmaras de gás do Hitler, do que os campos de concentração. Minha gente, o que nós vamos ver de gente esquelética, faminta, com essa medida, não é fácil. Quem tem o que comer, olhar para o desnutrido, aquele que não tem nada. Meu Deus do céu, que passa fome, isso é uma coletividade. Com essa medida, o governo colocou, como já disse, a crise no colo do homem trabalhador, do homem e da mulher. Acabou com a família brasileira. Acabou de acabar. Aí eu posso dizer que o coronavírus começou e o governo deu golpe de misericórdia. Passou o rodo, pegou todo mundo, arrebentou o Brasil. Todo trabalhador deve estar chorando agora copiosamente. Deve, porque o motivo existe. Porque iremos
ver o sofrimento das pessoas que com certeza passaram por isso, que o capital brasileiro, o empresário brasileiro, não vai perder essa oportunidade de embolsar, de ganhar dinheiro com essa crise, deixando de pagar salários, deixando de cumprir com o seu dever. Isso não é possível, senhor Congresso Nacional. Derrube essa medida provisória, que isso é um atentado contra a decência, contra a ética, contra a lei, contra a Constituição e contra até a Bíblia Sagrada. Meus amigos e minhas amigas, eu passei por aqui hoje, depois de ouvir esse absurdo, para fazer esse desabafo ao povo brasileiro, ao Brasil. Essa pequena voz que não se cala diante dessas situações. Falaremos porque entendemos do que estamos falando. Sabemos que isso foi lançar o povo no precipício. A criança levantar de manhã e pedir um pedaço de pão para a mãe. E esse pedaço de pão não existia. Então vem o choro da criança, vem o desespero dos pais. Porque vai faltar mesmo o pão na mesa, minha gente. Se o pai não tem dinheiro para comprar, o que a criança vai comer? Uma fruta. Que criança come o dia todo. Eu sou pai de 4 e sei disso. Meus amigos e minhas amigas, esse é o meu protesto. É dizer que eu sou advogado trabalhista, acompanho o trabalhador há muito tempo e nunca tinha havido nada igual. Se bem que no governo anterior foi mitigada a CLT. E para mim o mais grave de tudo foi o trabalho, aquele trabalho escalonado aí, que eles chamam de intermitente. Aquilo reduziu também muito o salário do trabalhador. Muitos recebem tão pouco por conta daquilo, que também é condenável. Muito condenável, apesar de eu ter admirado em certos pontos o governo Temer. Esse para mim foi o ponto pior, foi a tal de reforma trabalhista. Meus amigos e minhas amigas, o que poderia dizer mais desse governo, dessa medida provisória? Já disse. Espero em Deus que o Congresso Nacional seja patriota, seja humanista e não aprove essa medida, porque ela é um calvário para o povo trabalhador. Meus amigos, muito obrigado. Espero em Deus que possa retornar a esta tribuna política brevemente com outro assunto importante para o país. Em nome de Jesus, muito obrigado.